O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Veja os destaques de hoje. Conferência Estadual da Educação debate novas propostas para o ensino. Saúde, vacina contra a dengue começa a ser testada no Brasil em outubro. E como está a situação dos profissionais do programa Mais Médicos no Paraná? Na série Raio X, o hospital universitário que é referência no Brasil. No estúdio, uma entrevista sobre a adesão da UFPR ao SISU. Conferência vegetariana incentiva consumo de produtos de origem não animal. E a nova apresentação do coro da Camerata Antíqua de Curitiba. O FPR Notícias começa agora. Nessa semana foi realizada a Conferência Estadual da Educação. O objetivo é integrar diferentes setores da sociedade para discutir iniciativas para melhorar o ensino no país. O evento é uma prévia da CONAI, a Conferência Nacional da Educação. A abertura foi na terça-feira e contou com a participação de políticos, educadores, representantes de movimentos sociais e autoridades das universidades do estado. A Universidade Federal do Paraná, desde 2011, envolveu-se bastante na discussão do PNE. A ideia é construir políticas públicas voltadas à melhoria da educação no país, né? Discutimos desde da creche até a pós-graduação, que eu acho que é a visão correta, um sistema educacional. E a universidade tem agido muito na formação de professores, na discussão de novas metodologias de ensino, trazendo as novas tecnologias, discutindo a carreira docente. Eu acho que esse é um dado fundamental. Não adianta um PNE que traga recursos para a educação e não melhore a vida e a carreira do educador. A conferência estadual recebe mais de 1.200 delegados, escolhidos nas 200 reuniões municipais e intermunicipais do Paraná. As discussões e os temas levantados aqui são levados para a Conferência Nacional, que acontece em fevereiro de 2014. No total, 51 mil pessoas participaram das reuniões municipais e adicionaram 17 mil contribuições para o documento referência da CONAI. O objetivo é integrar diferentes setores da sociedade para melhorar a educação do país. Nós tivemos a implantação em Curitiba do Fórum Municipal de Educação, depois a etapa municipal, onde tivemos também boas discussões, e agora integrar com o Estado, com outras redes, com as secretarias municipais de educação, com outros segmentos, traz um crescimento e amadurecimento político e, mais do que isso, de políticas educacionais para a valorização da escola pública, principalmente. E após o debate e a discussão serão escolhidos os delegados representantes do Paraná para a Conferência Nacional de Educação, que acontecerá no ano que vem. Então, a união de todos é que vai fazer com que haja uma educação de muita qualidade, que é o que todos desejamos no Paraná e no Brasil. O Grupo Latino-Americano Cooperativo de Oncologia, o LACOG, está organizando um curso sobre estatísticas e metodologia de testes clínicos. É o primeiro curso sobre o tema na América Latina. Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de outubro pela internet. Mais informações pelo site que aparece na sua tela. Hoje, na série Raio X UFPR, você vai conhecer um pouco melhor o hospital universitário que é referência no país, o HC. Há 52 anos em funcionamento, o Hospital de Clínicas da UFPR já tratou da saúde de muita gente. Eu trato na neurooftalmo. Eu tive um AVC isquêmico e coincidiu, eu trabalhava nessa época aqui e eu caí aqui dentro do hospital. E fui muito bem atendida. O meu filho, ele deu meningite e daí foi onde que foi socorrido aqui. Inaugurado em 5 de agosto de 1961, o Hospital de Clínicas é um órgão suplementar da Universidade Federal do Paraná. Foi criado a partir da necessidade de um hospital para dar aulas para os cursos da área de saúde, como medicina. Ele surgiu com a finalidade de ser um hospital público, para atender inclusive o treinamento dos futuros médicos, um hospital escola,
um hospital universitário, um hospital escola. O HC cresceu e hoje é referência nacional em diversos aspectos, como o transplante de medula óssea. Antes o hospital só atendia o convênio FUNRURAL e o que era chamado de indigentes, ou seja, pessoas sem recurso algum. Com essa composição, o hospital passou a atender a rede pública de saúde. E isso deu um upgrade, digamos, em volume de atendimento e em agilidade de atendimento, disponibilizando maior quantidade de doentes com patologias diferentes do que aquelas que havia anteriormente, e muitas vezes com longos períodos de internamento, porque só servia para ensino, basicamente. Com quase 3 mil funcionários e atendimento 100% público, o Hospital de Clínicas da UFPR é o maior prestador de serviços SUS no estado do Paraná e um dos maiores hospitais universitários do país. Atualmente, o HC tem 564 leitos, quase 15 mil internações, mais de 7 mil cirurgias e mais de 1 milhão de atendimentos, incluindo ambulatório e emergência. E o futuro guarda ainda mais. A gente repensar alguns setores também no sentido de ampliação e de adequação a regras novas e a programas novos do governo federal. E na semana que vem nós apresentamos a última reportagem dessa série especial. Vamos falar sobre os serviços que a UFPR oferece à sociedade. E na sexta-feira que vem, dia 4, será realizado o 4º ciclo de debates do Abralatas, a Associação Brasileira de Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade. Durante o encontro serão discutidas as implicações ambientais e sociais dos resíduos sólidos. O jornalista e ex-deputado federal Fernando Gabeira vai estar presente nas discussões aqui na UFPR. Para participar, é só se inscrever gratuitamente pelo site www.abralatas.org.br. Nessa semana, a UFPR sediou a 4ª edição do Congresso Vegetariano Brasileiro. As palestras, demonstrações culinárias, cursos de capacitação e a feira de produtos aconteceram no campus Agrárias. Até os restaurantes universitários participaram de uma experiência vegana. Quem chegou ao RU na quarta-feira se surpreendeu. Vai ter quibe de PTS aqui. O que é isso? Proteína de soja. Eu não sabia, eu pensava que isso aqui era um quibe com carne. É que o cardápio do dia foi completamente vegano, sem carnes e produtos de origem animal, como ovos e leite. Um almoço que Daniel e Flávia, vegetarianos há 3 e 5 anos, esperam desde que entraram na universidade. Então, antes era mais difícil, né? Antes era complicado, a gente tinha que trazer... A gente se virava, trazia batata palha e essas coisas. No café da manhã, o leite e os seus derivados não foram servidos. Agora, na hora do almoço, o quibe é de PTS, a proteína texturizada da soja. E no jantar, vai ter torta de legumes. O cardápio, servido em todos os restaurantes universitários de Curitiba, vai ser provado pelas 8 mil pessoas que fazem as refeições aqui diariamente. E a maioria delas não é vegetariana. A gente tem em torno de 4% de demanda de vegetarianos hoje nos RUs. Então, de um público de aproximadamente 10 mil alunos, né, e servidores que nós atendemos, a gente tem em torno de 5% no máximo que são realmente vegetarianos. E essas pessoas, às vezes, reclamam um pouco pela falta da proteína da carne, né? Algumas pessoas aprovaram a experiência. Hoje eu já sabia e eu já vim bem preparada, porque eu sempre quis provar e tal, e achei bem legal a ideia. Gostei, eu já sabia que hoje, essa semana, até sexta-feira vai ser assim, estarei aqui com certeza. Eu achei uma ótima experiência, assim, sabe, para as pessoas conhecerem e perderem esse medo, assim, sabe, do vegetarianismo, porque não tem nada do que ter medo. Outras nem tanto. Para esse curso, por exemplo, que o pessoal gosta, principalmente de costelar as coisas, já é um pouco meio já mais fora do padrão. Talvez para os cursos lá do pessoal de biologia, tudo o pessoal gosta mais. O cardápio vegano no restaurante universitário foi elaborado em parceria com nutricionistas da Sociedade Vegetariana Brasileira e faz parte de uma parceria com o Congresso Vegetariano Brasileiro, VegFest, que foi realizado esta semana no campus Agrárias. A gente tem mais de 80 palestrantes, apresentações artísticas, feira de produtos veganos, o que mais que eu posso destacar? Há demonstrações de culinária e dentre os palestrantes nós temos médicos, nutrólogos, nós temos juiz federal, advogados,
ambientalistas, ou seja, toda a questão, todo o tripé em relação ao tema vegetarianismo. Os participantes do congresso também tiveram a oportunidade de almoçar no RU, inclusive o reitor Zaque Akel Sobrinho. É sempre importante abrir as portas para receber novas ideias, novas propostas, né? Fazer reflexões. Eu acho que essa questão do movimento vegetariano é muito importante, então foi colocada à disposição do nosso auditório e, sobretudo, do nosso restaurante universitário. Hoje temos uma refeição vegetariana ou vegana, como uns falam, para atender a comunidade, para sensibilizar. Nossos alunos acho que estão experimentando e refletindo sobre o tema. E no fim de semana, o VegFest se muda para o Mercado Municipal de Curitiba. Você pode conferir demonstrações culinárias e palestras no setor de orgânicos do mercado. Mais informações no site da VegFest. E daqui a pouco, a situação dos profissionais no programa Mais Médicos no Paraná. E ainda uma entrevista sobre a vacina contra a dengue que começa a ser testada no Brasil no mês que vem. A gente volta já. O curso de agronomia da UFPR é um dos mais antigos do Brasil. Semana passada, ele foi o primeiro da universidade a receber uma certificação internacional do sistema Arcosul. Essa certificação garante a qualidade dos cursos de graduação e contribui para a promoção do desenvolvimento educacional, econômico, social, político e cultural dos países membros do Mercosul e dos estados associados. A acreditação foi anunciada pelo MEC e vale até 2019. O setor de saúde da UFPR teve 2 auditórios reformados e a inauguração foi realizada esta semana. Veja na reportagem de André Martins. Depois da reforma, a capacidade dos auditórios atende quase 400 pessoas. Tudo para melhorar o ensino na instituição. É um espaço onde realmente se faz a integração, a integralidade do conhecimento, que muitas vezes dentro da sala de aula é feito condições específicas de um determinado tema, né? Quando você tem um evento científico, daí você vai discutir situações novas, inovações, reciclar as pessoas. Então ele é um espaço que ele vai estar contribuindo e muito até no nosso papel extensionista da universidade. As salas receberam novos nomes. Conhecidos antes pela cor da parede, o Auditório Azul recebeu o nome de Gralha Azul, enquanto o antigo Auditório Rosa chama-se agora Maurício Bissoli. Foi a maneira de homenagear o técnico administrativo que trabalhou no setor e morreu em 2006. É um privilégio especial homenagear a todos os servidores da universidade, das diversas áreas, na pessoa do Maurício Bissoli. O Maurício Bissoli foi um colaborador de primeira hora, quando eu fui diretor junto com a professora Mila, lá no ano de 2002. E o Maurício já estava aqui, ele era o protetor, naquela época, do setor de ciências da saúde, sede botânico. A filha do servidor Maurício esteve na inauguração e comentou sobre o sentimento de ver o pai ser homenageado pelo trabalho. Você ter o nome do teu pai eternizado numa instituição, né, tão grandiosa como a Universidade Federal do Paraná, eu acredito que tantos servidores se dedicam a essa instituição, que seriam merecedores desse título, né, dessa homenagem, e ter você como filha, o nome do seu pai eternizado, eu acho que não tem alegria maior, é sublime mesmo. Além da reforma na estrutura, os espaços ganharam novas cadeiras e um sistema de luz e som. E mais, o Auditório Gralha Azul foi pensado para atender a toda a população, com a construção de rampas de acesso para deficientes físicos. O reitor Zaque Akel Sobrinho falou da importância de renovar e expandir as instalações físicas da universidade. Vejo com muita alegria que nós estamos sendo capazes de, numa universidade centenária, fazermos prédios novos e começarmos novos projetos, mas sem descuidar de todo esse parque instalado. Hoje nós temos perto de 430 mil metros quadrados. É uma grande área construída. Esse ano, a UFPR começou a ofertar 10 novos cursos. A seleção para todos eles vai ser pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada do MEC. O coordenador do Núcleo de Concursos da Universidade, professor Raul Volnerheide, conversa com a gente sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao UFPR Notícias, professor.
Primeiramente, como funcionava o processo de seleção da UFPR até agora? Qual era a participação do SISU nesse processo? Bom, até o ano passado nós tínhamos uma participação de 10% das nossas vagas para ingresso pelo SISU, excetuando aqueles cursos que têm alguma necessidade diferente, como arquitetura, design, música, e os que fazem parte do vestibular estendido, matemática e estatística. Então, tirando esses cursos, nós tínhamos 10% das vagas ofertadas pelo SISU. Esse ano, esse número foi dobrado, foi para 20%. Né? E os cursos novos que foram oferecidos, 5 em Jandaia do Sul, 3 em Palotina, 1 em Pontal e 1 em Curitiba, todos eles serão com ingresso integral pelo SISU. E pretende-se continuar com esse ingresso nesses cursos para os próximos anos? A intenção é que esses cursos que começaram agora pelo SISU continuem com o SISU. E os outros cursos? Os cursos da universidade devem permanecer com o nosso processo seletivo. Né? Então, nós vamos ter uma oferta de 6.096 vagas, 1.596 pelo SISU e 4.500 pela universidade. E esse ano a gente teve, então, um recorde de inscrições no vestibular, né? É possível que isso tenha acontecido por causa do ingresso pelo SISU, por causa do aumento no ingresso pelo SISU? É difícil a gente analisar porque o ingresso pelo SISU ele não repercute nas inscrições do nosso processo seletivo. Ele é um edital em separado, né, cujas inscrições vão acontecer provavelmente entre final de dezembro e início de janeiro. Então, ele não repercute. O que a gente tem que avaliar é que nós tivemos um acréscimo muito grande no número de candidatos para a medicina. Medicina normalmente ficava entre 6.500 e 7.000 candidatos, esse ano ultrapassou 10.000 inscritos. Então, nós tivemos um acréscimo muito grande nesse curso. E é possível que vá aumentar essa porcentagem de 20% para um pouco mais no ano que vem, de vagas pelo SISU? Bom, isso é uma avaliação que a reitoria precisa fazer junto com os conselhos superiores, que é quem decide, né? Se há interesse da universidade em aumentar ou não. Né? Então, nesse momento, o que existe são esses números, né? 4.500 pelo processo seletivo, 1.596 pelo SISU. Para os próximos anos, isso é uma avaliação que a cada ano será feita pelo reitor e pelos conselhos superiores. E até agora, por que é mantido esse número? Qual é o interesse da universidade em ainda manter o próprio vestibular? O nosso vestibular, ele garante aquela história de Universidade do Paraná. Né? Então, nós focamos o nosso processo seletivo para os residentes aqui no estado do Paraná. Então, provavelmente, nós teremos desses 53 mil inscritos, algo em torno de 85% residentes aqui no Paraná. E, normalmente, no final, quando a gente tem a relação dos aprovados, por volta de 85%, 90% também são residentes aqui no Paraná. Então, é o foco que a gente procura manter. Se a gente pegar a experiência das outras universidades que aderiram ao SISU de forma integral, a gente vê que a participação local, né, fica por volta de 60%, 65%, 70% no máximo. Né? Existe uma mobilidade muito maior do que a que existe por aqui. Então, o nosso interesse, por enquanto, é manter, né, o vestibular da Universidade do Paraná. E dentro do SISU, percebe-se, não sei se vocês têm esses dados, mas percebe-se que a maioria dos inscritos pelo SISU são ainda do Paraná? São, a maioria dos inscritos são do Paraná. Mas o que nós temos no SISU, normalmente, é uma diferença muito grande no preenchimento de vagas. Né? As vagas, quando nós largamos a listagem dos aprovados no nosso processo seletivo, na primeira chamada, que é a chamada geral, normalmente 90%, 92% das vagas são preenchidas. Fica muito pouco para as chamadas complementares. No caso do SISU, a primeira chamada do SISU dificilmente completa 50% das vagas. São necessárias chamadas sucessivas para que se complete o número de vagas. Né? Então, isso leva um tempo maior para se preencher as vagas pelo SISU. Então, tá bom. Muito obrigada pela participação, professor. Tudo bem. E quem quiser fazer o mestrado em Ciência, Gestão e Tecnologia da UFPR tem até dia 30 para se inscrever. Os alunos que não trabalham também podem se candidatar para receber Bolsa Auxílio. Gestão da Informação do Conhecimento são as áreas de foco do programa. A UFPR realiza na próxima quarta-feira, no Sesc Caiobá, o Fórum da Saúde Mental. O objetivo é conscientizar integrantes da rede intersetorial de saúde mental do litoral do estado e, com isso, diminuir o impacto social e econômico dos problemas de saúde mental agravados pelo uso de drogas. Para participar, é preciso fazer uma inscrição que é gratuita pelo site da UFPR Litoral.
e integrar pesquisadores, profissionais de educação e estudantes. Esse é o objetivo da Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão do setor de educação da UFPR. O evento já está na 4ª edição e a Amanda Pofal foi conferir. A abertura da 25ª Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPR começou com uma proposta diferente. Realizada no dia 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo, o evento contou com uma apresentação da surdo-cega Rosane Suzin, interpretando o hino nacional brasileiro em Libras. Após a apresentação, os eventos foram oficialmente inaugurados. Participaram da solenidade os professores Flávio Medina de Oliveira e Marcos Edgar Bassi, organizadores do evento, e a professora Deise Picanso. Também estavam presentes a pró-reitora de graduação, Maria Amélia Sabag Zainco, e o reitor da universidade, Isaac Akel Sobrinho. Saudar a Maria Amélia, a Deise, nossas pró-reitoras. A semana tem como objetivo promover o intercâmbio de informações e experiências entre a comunidade universitária e profissionais da área da educação. Todo ano é escolhido um tema central para o evento. O desta edição é a formação do profissional da educação. Temos 7 mesas redondas preparadas em torno da atividade que o tema é a formação do profissional da educação, e em torno do ensino, pesquisa e extensão. Então são eventos simultâneos que oferecem oportunidade para quem estiver presente aqui poder escolher e ver assuntos que nem sempre a sala de aula trata, né? A programação da semana inclui fóruns e oficinas sobre a temática e conta até mesmo com a presença de professores de fora da UFPR. O evento é aberto e estudantes de outros cursos de graduação também podem participar. A Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão termina no sábado, mas entre os dias 7 e 11 de outubro será realizada a Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. O evento consolida a troca de conhecimentos entre alunos e professores que participam de projetos de pesquisa e extensão. Mais informações no site que aparece na tela. E está aberta uma chamada pública para bolsas da Fundação Araucária, de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico do Paraná. Pesquisadores de instituições de ensino superior e institutos de pesquisa sem fins lucrativos sediadas aqui no Paraná podem se inscrever. É preciso apresentar uma proposta de pesquisa ou projeto de extensão, que pode ser selecionado para receber bolsas de auxílio financeiro. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro. Mais informações no site da Fundação Araucária. E no próximo bloco, as previsões do clima brasileiro para daqui 100 anos. E ainda uma entrevista sobre a vacina contra a dengue. É daqui a pouco. Neste sábado, a chegada ao Paraná dos profissionais do programa Mais Médicos completa 2 semanas. E mesmo depois de todo esse tempo, a maioria deles ainda não pôde começar a trabalhar. O UFPR Notícias preparou uma retrospectiva para você entender melhor o assunto. Os 30 médicos estrangeiros que vão trabalhar em 19 cidades paranaenses desembarcaram no estado no dia 14 de setembro. Durante uma semana, eles aprenderam sobre as características da população e também sobre a estrutura da saúde pública por aqui. No dia 23, os médicos seguiram para os postos de saúde em várias partes do Paraná. A previsão do governo federal é que eles começassem a atender ainda neste dia. Mas não foi o que aconteceu. Naquela noite, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná, Alexandre Bley, renunciou ao cargo, argumentando que não queria trair a própria consciência, assinando os registros provisórios. No dia seguinte, o CRM registrou 8 dos 30 profissionais formados no exterior. Enquanto isso, o Almirante Tamandaré, na Grande Curitiba, dispensou o médico estrangeiro que iria trabalhar na cidade, com a justificativa de que não poderia pagar as despesas de moradia e alimentação. O profissional foi transferido para Lapa. A expectativa é que mais 12 registros sejam liberados na próxima segunda-feira.
Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Amanda Pofal. Olá, Luísa. Estamos aqui com a Tieme, secretária executiva do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado, para falar sobre o programa Mais Médicos. Os médicos estrangeiros deveriam ter iniciado o trabalho nesta segunda-feira, mas não o puderam fazer devido a uma série de dificuldades. Tieme, nós podemos esperar que o trabalho inicie em breve? O início do trabalho assistencial dos médicos intercambistas está associado, está vinculado à emissão da carteira provisória para que eles possam atuar como médicos no país. E o que está havendo é que o CRM emitiu já algumas carteiras, então esses médicos que receberam os seus registros já podem atuar como médicos e os demais eles precisam aguardar. Toda a área da saúde tem batalhado muito junto ao governo federal, junto ao Senado, ao Congresso, a questão de mais verbas para a saúde. Essa é uma medida que pode despressurizar, né, as necessidades da saúde, mas seguramente só o financiamento, né, a gente também sabe que não é suficiente. Nós temos que reconhecer que temos problemas de gerência, de gestão, né, mas eu acho que é um conjunto de medidas, na verdade, que vão possibilitar que a gente tenha, né, um SUS melhor, um SUS de fato que atenda às expectativas da população como um todo. Obrigada, Tieme. Para o FPR Notícias, Amanda Pofal. E agora uma boa notícia. A vacina contra a dengue já vai começar a ser testada em brasileiros. Desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a Universidade de São Paulo, ela pretende combater em uma dose única os 4 tipos da doença identificados no mundo. Os estudos começaram em 2006, junto com institutos nacionais de saúde nos Estados Unidos. Em 2010, com os vírus já identificados, a pesquisa foi transferida aqui para o Brasil. A vacina, que é feita com o próprio vírus, em pequenas proporções que estimulam a produção de anticorpos, já foi testada em mais de 600 estadunidenses. Mas lá, nenhum dos voluntários já tinha contraído a doença antes. Aqui no Brasil, os testes vão ser feitos inclusive com pessoas que já tiveram dengue. E quem conversa com a gente sobre a importância desse assunto é o professor Flávio Feltrin Roseguini. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Primeiramente, qual que é a importância desses testes aqui para o Brasil? Esses testes eles são um grande avanço na não disseminação da doença. A epidemia de dengue é um grave problema de saúde pública no Brasil hoje. E esses estudos, eles provavelmente vão favorecer as populações mais carentes, embora a dengue ela não ocorra apenas na população carente, mas principalmente para essa população vai haver um grande benefício. Como já foi dito, esses estudos têm sido feitos desde 2006, foram testadas vacinas nos Estados Unidos e agora nós iniciaremos a partir de outubro, a partir de um estudo feito pelo Butantan, a implantação da vacina na população brasileira. E esperamos que ela tenha avanços significativos nesse sentido. Quais resultados que se esperam com esses testes? Então, a princípio, a vacinação vai ser feita em dose única e espera-se, assim como nos Estados Unidos, que ela tenha os mesmos efeitos positivos, que o corpo da população ele consiga produzir os anticorpos que evitem, tanto para um dos tipos do sorotipo da dengue, que existem 4, né, só sorotipos, tanto para o sorotipo 1 como para o sorotipo 4. Aqui no Brasil nós temos em circulação todos esses sorotipos, o sorotipo 4 teve uma introdução recente no país, então o efeito esperado dessa vacina é justamente esse, que a população produza anticorpos para todas elas. E em quem que ela vai ser aplicada primeiramente? Vai ser escolhido um grupo específico na cidade de São Paulo. Primeiramente, se não me engano, serão 50 voluntários, onde será feita a partir da dosagem única para a proteção de todos os sorotipos e a partir daí serão feitos testes em populações maiores até que a vacina tenha uma amplitude mais significativa e espera-se que, se os efeitos forem positivos, ela esteja para toda a população disponibilizada em até 5 anos. Uhum. E vai ter também uma amostra da população que já teve dengue e que também vai ser vacinada. Como que isso funciona? Então, essa é a diferença principal que existe entre o que foi feito nos Estados Unidos e no Brasil. Como já foi dito, nos Estados Unidos a população que foi vacinada, ela não teve contato com o vírus, então essa é uma nova fase do processo que ainda não se sabe qual vai ser a repercussão.
É evidente que a vacina ela pode ter alguns efeitos colaterais, mas eles são minimizados. Uma vermelhidão no local da vacina, um pouco de dor, mas nada que possa trazer perigo maior à saúde da população. O importante a se destacar é que esse avanço que vai ocorrer com a aplicação da vacina, ele pode trazer muitos benefícios para a população e acredita-se que o sucesso vai ser 100% a partir da introdução dessa vacina. E espera-se que ela possa até ser distribuída na rede pública de saúde? Sem dúvida. Um dos principais objetivos é que ela seja distribuída na rede pública de saúde, porque a dengue ela é considerada uma doença tipicamente tropical e considerada negligenciada pela Organização Mundial de Saúde. Então, poucos estudos eram feitos para se tentar minimizar os efeitos da dengue ao redor do mundo, justamente por atingir uma faixa da população não tão numerosa. Né? E com essa pesquisa demonstra-se que a doença ganhou importância, e no Brasil mais ainda, porque as epidemias têm sido cada vez mais frequentes. Então, acredita-se que agora, com a importância da vacina e tendo resultados positivos, ela vai ser distribuída para toda a rede pública de saúde. E aqui na UFPR a gente tem os estudos, então, que eles ligam a dengue ao clima, né? Aqui no Paraná, como que isso funciona? A gente não tem um estado tão quente, mas como que é aqui no Paraná a dengue? Então, nós temos no laboratório de climatologia da UFPR vários estudos, na verdade, várias pesquisas que trabalham a influência do clima, inclusive do clima urbano, na proliferação de doenças. E, especificamente, nós temos projetos voltados à proliferação da dengue. E nos nossos últimos estudos, nós temos apontado e notado que uma faixa do norte, noroeste e oeste do estado do Paraná, que tem um clima um pouco mais quente que o restante do estado, por terem altitudes mais baixas, essas áreas têm apresentado maior ocorrência de epidemias em comparação com o restante do estado. Nós não observamos epidemias ocorrendo na cidade de Curitiba, Ponta Grossa, centro, sul e leste do estado, justamente porque o clima é um pouco mais ameno. Mas no norte e noroeste do estado, principalmente, a ocorrência de epidemias tem sido uma constante e em cada ano que passa tem aumentado cada vez mais. Então existe sim uma grande relação entre o clima e a proliferação dessa doença e daí a importância dos nossos projetos no laboratório e tentar identificar como esse processo ocorre e de que forma ele se distribui no estado do Paraná. E quais são esses projetos que são desenvolvidos ali no laboratório? Então, nós temos trabalhado tanto com as cidades do Paraná em relação a um sistema de alerta climático que nós criamos, o chamado SAC-Dengue. O SAC-Dengue, através de uma análise de dados coletados a partir do CIMEPAR, que é o nosso Instituto Tecnológico de Meteorologia, em parceria também com a SESA, com a Secretaria Estadual de Saúde. Então, nós coletamos esses dados meteorológicos e, através de equações, nós trabalhamos em laboratório e calculamos o risco climático de dengue. Porque o mosquito da dengue ele tem uma faixa de atuação muito específica, que já foi inclusive testada em laboratório, apresentada em diversos artigos científicos, na qual existe uma temperatura ideal entre 22 e 30 graus, onde o vetor, que é o Aedes aegypti, ele se prolifera e se reproduz em maior velocidade. Se você tiver a temperatura dentro dessa faixa, você consegue que ele saia da idade de ovo para adulto em até 7 dias. Então isso é muito rápido. Se você então, com esse sistema de alerta, conseguir prever situações climáticas que são propícias ao desenvolvimento do vetor, a gente consegue emitir, através de um mapa do estado do Paraná, quais as áreas que estão com maior risco climático de dengue. Bom, e como a gente viu, a dengue tem tudo a ver com o calor, né? E uma pesquisa revelou que o clima pode mudar muito no Brasil, inclusive esquentar nos próximos anos. Mas será que a população já está percebendo essas alterações? Tá ficando um pouco mais quente, sim. Esse ano, principalmente, esfriou bastante. Eu acho que está ficando mais instável. De 10 anos para cá você já sente uma diferença muito grande, né? E a tendência é esquentar mais, né? Mais quente, com certeza. O que a população percebe é um fenômeno muito estudado pelos cientistas. Segundo o diagnóstico da primeira Conferência Nacional de Mudanças Climáticas Globais, até 2100 o Brasil vai registrar um aumento de 2,5 graus na média das temperaturas. As chuvas, porém, não vão se comportar da mesma maneira por todo o território nacional. No verão, na Amazônia, por exemplo, as chuvas vão diminuir 40%. Já na Mata Atlântica aqui do Sul, a previsão é de aumento, 30% a mais de chuvas. Se efetivamente esses cenários se confirmam, significa que haverá uma mudança completa das paisagens do sul e do norte do país
tanto no que diz respeito aos ecossistemas deles mesmos, excesso de umidade no sul, que já é bastante úmido, e redução dos índices do Nordeste e da Amazônia, que é muito preocupante. No entanto, segundo Mendonça, esse cenário de previsões não é consenso dentro da comunidade científica que estuda o clima. A corrente de pensamento chamada cética discorda da corrente hegemônica sobre a responsabilidade da ação humana na mudança climática. Esses cientistas céticos acreditam fundamentalmente que o que controla os climas da Terra é essa relação de energia no sistema solar e não o homem, ao contrário de que os chamados cientistas do grupo da visão hegemônica são, vamos dizer, unânimes em acreditar que o que provoca as mudanças climáticas na Terra nos últimos 100 anos, 150, são os homens. Já o professor é adepto de uma terceira vertente, a corrente crítica. Os cientistas críticos colocam em xeque, colocam em questão o conhecimento da ciência atual e sua predição, não no sentido de descartá-la, de desacreditá-la, mas sobretudo de tomá-la como algo questionável. Apesar das divergências, os estudiosos concordam. O homem tem o dever de contribuir com a preservação do meio ambiente. Bom, professor, a gente viu que então que existem várias divergências, né, na questão do que vai acontecer nos próximos anos. No que você acredita especificamente? Bom, eu acredito na mesma corrente que o professor Francisco falou, com muita propriedade, né? Ele inclusive é colega no Laboratório de Climatologia. E hoje mesmo o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, ele está divulgando o 5º relatório sobre mudança climática. E semana passada, o painel brasileiro de mudança climática também divulgou um relatório especificamente para o Brasil, onde realmente foram identificadas algumas comprovações dessa influência do ser humano no clima, porém com uma significativa redução na quantidade de calor que pode acometer o planeta nos próximos anos, no caso até 2100. No relatório anterior, existiam previsões de que a temperatura poderia aumentar em até 6 graus até 2100, no cenário mais pessimista, como eles gostam de dizer. Os modelos eles costumam gerar 4 cenários específicos, variando de um cenário mais otimista, né, para um cenário mais pessimista. No relatório anterior, esse cenário mais pessimista colocava até 6 graus. No relatório atual, que está sendo divulgado hoje, que nós tivemos acesso anteriormente às prévias, o máximo de temperatura que pode alcançar o planeta seria de 4,8 graus. Então houve um declínio de 1,2 graus em relação ao relatório anterior, também porque esses modelos utilizados para fazer a previsão, eles evoluíram de lá para cá, foram acrescentados novos elementos, novas equações e a precisão aumentou, né? Os cientistas têm colocado, inclusive, de que nós estamos vivendo um período chamado de hiato climático. Por quê? Porque faz mais ou menos 15 anos, principalmente depois de 1998, que a temperatura global se estabilizou. Ela parou de aumentar. Ela ainda está num patamar mais elevado, mas ela está estabilizada nesse momento. Possivelmente porque existem maiores influências com relação aos oceanos. Nos últimos anos nós tivemos a ocorrência de mais laninhas e menos El Niños. Isso faz com que a temperatura do Oceano Pacífico permaneça por mais tempo fria ao invés de quente. E isso possivelmente, claro, os oceanos fazem parte da maior parte da superfície do planeta, né? 70% da superfície do planeta é de oceanos, logo a influência dos oceanos é muito importante no clima. Então, se os oceanos estão mais frios, consequentemente a temperatura global tende a reduzir um pouquinho. Está aí uma das explicações para a questão desse hiato climático. Outra coisa que o relatório do IPCC tem levado em consideração é em relação à mudança do que a gente chama de albedo. O albedo seria a taxa de reflectância que a radiação solar tem na superfície terrestre. Boa parte das alterações que nós provocamos na superfície, a construção de cidades que estão ocupando espaço de florestas, também as áreas agrícolas, tudo isso altera a forma como a radiação solar vai trabalhar essa energia na superfície e se transformar em calor ou não. Áreas como cidades, áreas urbanas, elas tendem a absorver e gerar muito mais calor do que áreas de florestas. Então, esse tipo de alteração na superfície, ela tem um peso muito importante. E nesse último relatório, ela está sendo mais considerada do que, por exemplo, as emissões de gás carbônico. As emissões não deixaram de ser importantes nesse relatório. Porém,
foi minimizada a importância do gás carbônico e aumentou-se um pouco mais a importância do efeito da radiação, porque ela sim, sem dúvida alguma, tem um papel importante. E esse papel é que os cientistas têm criticado tanto nessa corrente que o professor Francisco Mendonça citou, mais crítica, é justamente nesse ponto, de que a radiação teria uma importância talvez até maior do que o gás carbônico na atmosfera. Muito obrigada pela participação, professor. Que agradeço. E veja agora algumas dicas de eventos para esse fim de semana na nossa agenda cultural. A 7ª Primavera dos Museus de Curitiba já começou. Todos os anos, no início da estação, vários museus concentram suas exposições ao redor de um só tema. Esse ano, museus, memória e cultura afro-brasileira fazem parte da temática. O evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus e todos os anos traz ótimos resultados para o público e para os espaços. A Bienal Internacional de Curitiba continua e o Festival de Cinema do evento tem uma mostra especial em cartaz. É a Mostra Universitária Competitiva. Sábado é o último dia para conferir alguns dos 35 filmes selecionados. Eles estão concorrendo em 4 categorias: ficção, documentário, experimental e videoclipe. O vencedor de cada categoria vai ganhar uma viagem para Berlim durante o Festival Internacional de Cinema da cidade. Uma mulher começa a perceber consequências físicas e psicológicas da sua constante obsessão por fatos trágicos do passado. Essa é a história da peça Nós. Realidade e imaginação se misturam no espetáculo, que promete fazer o público refletir sobre as próprias experiências. A peça fica em cartaz no auditório Antônio Carlos Craide, no Portão Cultural, até o dia 29. 20 cantores e 20 instrumentistas de corda. São essas as pessoas que dão vida às composições interpretadas pela Camerata Antiqua de Curitiba. Com uma orquestra de câmara e um coro, a Camerata aqui da cidade já tem quase 40 anos e sempre apresenta novos espetáculos. Sobe tom, desce tom, vozes aquecidas. Por enquanto, o que se ouve na Capela Santa Maria, em Curitiba, é o ensaio. Mas hoje, sábado, o coro da Camerata Antiqua de Curitiba se apresenta com o espetáculo Cantares da América Latina. De todas maneiras, você vai conseguir perceber, as pessoas que vêm para o concerto vão conseguir sentir a música argentina, por exemplo, o drama da música argentina, o ritmo das músicas cubanas, né, as brincadeiras do tipo de música venezuelanas, chilenas e música brasileira, por supuesto. Brasil, Argentina, Cuba e Venezuela, culturas diferentes, mas com um ponto em comum: composições repletas de emoções e que serão interpretadas através apenas da voz. Basicamente, a emoção é o ponto forte da coisa, né? Porque o Brasil, como dizia Villa-Lobos, né, tem o formato de um coração, né? O espetáculo integra a agenda anual de apresentações em parceria com a iniciativa privada. E segundo o presidente do Instituto Curitiba de Arte, Newton Cordone Júnior, a Camerata faz parte da história da cidade. Ela é um ícone da cidade, na verdade. Ela se confunde com a própria cidade de Curitiba. Hoje a gente não consegue imaginar Curitiba sem a Camerata Antiga de Curitiba. Ela faz parte da sua história, faz parte da história da Prefeitura Municipal de Curitiba. A ideia do espetáculo é trazer a diversidade cultural da América Latina para o palco. E ela começa no próprio coro. À frente da Camerata neste ano, a maestrina Maria Antônia tem origem cubana. Sou cubana, trabalho no Brasil há 18 anos. E esse ano fui convidada para trabalhar com a Camerata Antiqua. É um prazer muito grande e eu acredito que a plateia vai gostar do que vai ver. No repertório, uma mistura de ritmos latinos, todos interpretados a capela. E claro, não poderia faltar Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro, uma das mais importantes obras da música popular brasileira. A Camerata Antiqua de Curitiba se apresentou na sexta-feira, mas se você perdeu, não tem problema. No sábado, às 6h30 da tarde, na Capela Santa Maria, tem espetáculo. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15.
O FPR Notícias está acabando. Você vê agora mais um pouco da apresentação da Camerata Antiqua de Curitiba. Até semana que vem.